O artista tem que ser gênio para alguns, imbecil para outros, e se puder ser imbecil para todos, melhor ainda. Com as palavras de Nelson Rodrigues, eu começo o nosso tapete de hoje com Geraldo de Andrade, ator e diretor, né, que trabalha há muito tempo aqui no Rio Comprido. Minha primeira pergunta para você é saber se você já montou alguma peça de Nelson Rodrigues. Não, eu nunca montei peça do Nelson Rodrigues, até porque o Nelson é um pouco complicado montar o Nelson. Por quê? Por causa da liberação dos textos do Nelson. Então, eu acho muito caro e ele não é montado por grupos populares como é o grupo que eu trabalho. Mas é um autor de teatro que você aprecia, que você admira, ou que serve de referência para os seus trabalhos? Com certeza, o Nelson Rodrigues ele é referência para mim e para todo aquele que quer fazer teatro, quer fazer um bom teatro, tem que se inspirar em Nelson Rodrigues, porque a forma que ele coloca o nosso teatro carioca, o nosso teatro brasileiro, e o moderno teatro brasileiro, que é Nelson Rodrigues, com vestido de noiva, é sensacional. Nelson é número 1 para nós. É Nelson e Boal e alguns outros bons aí. Eu queria que você contasse um pouco como começou a sua carreira, como é que você começou a se entender como ator, né? E como diretor de teatro, como se deu a sua profissionalização? Como é que foi esse caminho? Foi um caminho muito longo. Muito longo, mas também muito prazeroso também, porque eu sou de Minas Gerais e lá em Minas Gerais, naquela época, então, eu vou resumir assim rapidamente, tinha muito aqueles circos mambembe. Meu irmão era músico e trabalhava no circo, ele tocava no circo. Então, depois que o circo ia embora, a gente juntava e montava os esquetes, que cada circo daquele finalizava o seu espetáculo com um esquete, como Os Bandidos da Serra Morena. Eu já dirigia. Mas eu já dirigia. Então, você entra por ali, você fala isso, porque eu não tinha texto. E assim eu fui me habilitando. Então, quando eu precisei dirigir teatro, eu já tinha. Em 1968, aqui no Rio de Janeiro, em Manguinhos, numa favela chamada Varginha, onde começou o teatro de favela aqui no Rio de Janeiro, eu, aos 16 anos, então, a Fiocruz contratou o Luiz Mendonça para fazer um trabalho de teatro lá. E eu tinha 16 anos e eu comecei com ele. Mendonça foi quem lançou Elba Ramalho, Tânia Alves, Zé Vilker, e criou a Nova Jerusalém de Pernambuco, e trabalhou na fábrica carioca, enfim. Foi com ele que eu aprendi a trabalhar no teatro. E quando foi em 1970, houve a cassação, né? Caçaram os pessoas que era simpático ao socialismo, né? Que trabalhavam na Fiocruz, eles foram caçados junto com os cientistas e tudo. Então, o teatro deu uma parada. E aí eu tomei a frente lá e comecei a trabalhar o pessoal. Depois tive muita dificuldade, aí vim fazer um curso de teatro para achar um caminho, para encher um melhor. E o curso, por acaso, era aqui no Rio Comprido, onde eu já trabalhava como açougueiro, ali na praça, num açougue que tinha ali. E foi assim. E a minha profissionalização se deu quando eu fiz eu precisei, porque a gente não tinha muito DRT, a gente não se preocupava muito com isso. Apesar que em 1978 veio a lei que oficializou a coisa, né? Profissionalizou. Profissionalizou. Né? Aí eu fui fazer um trabalho e a pessoa me pediu o DRT. E aí foi aí que eu fui no sindicato e tirei o DRT, mas isso já foi em 83. E virei autor também, porque quando Mendonça voltou em 1983, depois com o fim da ditadura, o doutor Sérgio Aroca, que era o presidente da Fiocruz na época, convidou o Mendonça de volta. Aí o Mendonça chamou todos nós de volta
e nessa época ele propôs que a gente escrevesse um texto. E aí eu escrevi meu primeiro texto, que foi Quem Sabe é Nós, e que foi montado e que foi um sucesso danado. E o texto falava sobre o quê? Sobre isso? O texto, porque como eu escrevo teatro de favela, então de todos os meus textos, cada um conta um pouquinho do que estava acontecendo naquele tempo. Então esse texto, ele fala duas coisas importantes. Como ele nasceu da entrevista entre todos os componentes do grupo, então foi uma entrevista ali com as pessoas, anotei tudo, então a gente tem coisa assim interessante nessa peça. Mas uma das coisas fundamentais do texto é falando uma pessoa fazendo um movimento para ter uma eleição para presidente da associação. Então, é um teatro que pensa a vida, né? Que Isso. pensa a situação Todos da os vida, meus né? textos estão assim. Está muito Todos ligado com o viver, né? Com as situações do dia a dia. É as situações do dia a dia, é o cotidiano, eu sempre escrevo muito do cotidiano. É a arte influenciando na vida. Por exemplo, essa foi a primeira peça, mas depois veio Vida que Vida, depois veio a Fazenda Botafogo, que eu escrevi lá em Botafogo, a história da favela que eu escrevi. Eu escrevi também Um Eco em Vigário Geral, que é a história da chacina de Vigário Geral. Quem montou e dirigiu foi um diretor chamado João Duarte, professor de teatro. E escrevi também A Saúde da Saúde, que é uma peça que fala sobre saúde pública, que foi ensinada na Árvore da Vida. E escrevi também... A Árvore da Vida é o quê? Para que a gente saiba. A Árvore da Vida... Conta pra gente o que é a Árvore da Vida. A Árvore da Vida foi aquela árvore que teve na Expo 92, onde as pessoas de todos os países do mundo, elas faziam bilhetinhos e colocavam na árvore. Certo. Então, as folhas da árvore eram bilhetes com pedidos de problemas sociais e sugestões. Então, essa árvore, ela ficou ali no Monumento dos Pracinhas e a nossa peça foi encenada ali. Nossa, que honra, né? Bacana Muito, isso, né? Muita honra. o mundo todo mundo viu, pode te assistir, viu né? a minha peça, Saúde da Saúde. Você acha que a arte, né, e a gente está pegando o teatro, ela tem um papel transformador? Além de arte como um entretenimento, ela também serve como um agente transformador da sociedade. Olha, a arte, na minha concepção, a arte ela só é arte quando ela transforma, quando ela tem conteúdo, porque eu posso fazer, eu jamais vou fazer, mas eu posso fazer um teatro só para divertir. Tem as pessoas que fazem o teatro só para divertir, faz o filme só para divertir. Não é o meu caso, porque eu não considero isso arte, tá? Pode ser legal, você rir, não sei o quê, mas para mim não é arte. Para mim, o teatro é arte a partir do momento que ele provoca algum tipo de transformação na sociedade, que ele seja ferramenta de transformação. Aí sim, aí eu considero arte. Fora isso, para mim, não é arte. É só entretenimento. É só entretenimento, não é arte. Mas você acha que, por exemplo, no tempo que a gente está vivendo hoje, onde muita gente, ou talvez a maioria, ela procura, com essa vida caótica, né, com essa confusão toda, as pessoas procuram muito o teatro ou o cinema como entretenimento, porque elas não querem pensar. Você acha que ainda existe lugar para esse teatro reflexivo? Nossa, o teatro é a ferramenta mais eficaz para a transformação da sociedade. É a ferramenta mais eficaz para a transformação da sociedade. Não tem o cinema, não tem a televisão, muito pelo contrário. Ele é o outro lado da televisão, né? Enquanto a televisão ela vai alienando as pessoas, o teatro vai transformando. Agora, é muito ruim
quando o teatro passa a ser feito pelas pessoas que fazem televisão. Aí não tem conteúdo e acabou a função do teatro. Mas os grandes atores, os grandes profissionais do teatro, usam o teatro desde Shakespeare, desde de lá atrás, desde a Grécia. O teatro sempre foi a ferramenta de transformação. Tanto é que Shakespeare era dentro dos muros, depois saiu, depois vem a comédia de lá, e por aí, enfim, o teatro é e sempre vai ser uma ferramenta de transformação. Hoje, por exemplo, a gente teve muito, você vai ver, né, a gente teve muito teatro de rua. Hoje isso está sumindo, está acabando, mas ainda tem como fazer. Lógico, hoje você tem que usar outras ferramentas, você precisa de autorização, você precisa de equipamento, você precisa de dinheiro, né? Hoje você correr um chapéu não basta, né? Mas a gente faz assim mesmo, a gente ainda faz assim mesmo. Você tem quanto tempo de profissão de teatro? Assim? Eu tenho 40 anos de teatro. Então, quer dizer, 40 anos fazendo 40 teatro. anos é a minha idade, né? Quer dizer, tem mais tempo na profissão do que eu de idade. Isso. Então, assim, para a gente terminar, eu queria saber se você está com alguma produção, algum projeto para convidar os nossos telespectadores, tá? Olha, Simone, eu estou agora terminando uma produção, devo estar estreando agora o mês que vem, tá? Já tem local? Não, ainda não. Estou buscando teatro para estrear Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos. Eu estou buscando já, procurando teatro para estrear. Estou fazendo uma montagem, então é uma remontagem, e eu estou dando uma caprichada legal. Então vocês guardem o nome, Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos. Essa é a minha peça infantil que vai estrear daqui a um mês, mais ou menos. Eu ainda não tenho a data certa, nem o teatro certo, mas ela vai estrear, com certeza. E também eu estou montando também lá na favela, estou montando uma peça chamada Minha Favela Querida, que eu também já estive em cartaz com ela, mas eu reescrevi essa peça, transformando ela no moderno teatro brasileiro. Ah, que bom. Olha, eu te agradeço pela presença, tá? Quem quiser saber de Geraldo de Andrade, autor, diretor e ator, pode professor. vir. E professor, né? Procure aí nas redes sociais. E também foi um prazer recebê-lo aqui no Tapete Vermelho. E para materializar a sua vinda aqui e agradecer a sua presença, o seu conhecimento, né? E esse bate-papo que nós tivemos, a gente está dando um mimo, que aqui é do programa Tapete Vermelho, para que você tenha o seu próprio tapete vermelho. Pisa nele e seja de cada vez mais sucesso. Tá. Obrigadinha. Obrigada por você também.